Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguistas Sem Papas na Língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Fala, Barra. Assim, eu concordo, acho que o número está alto, mas dentro de um cenário de que o campeonato é uma loucura e que ele está conhecendo também os jogadores, tem pouco tempo, é o que o Mauro falou aí há uns minutos. Se a gente para pensar, a loucura que ele pegou de sequência de jogos, de jogar a cada 3 dias, não dá para reclamar muito, porque é difícil acertar algumas coisas. E para mim, o grande problema da sequência de jogos ser desse jeito é que os técnicos têm dificuldade para corrigir. Corrigir não é chegar como o professor chega no colégio, corrige o caderno do coleguinha, do menininho. Corrigir é mudar posicionamento, é treinar, é suor. Eu acho que isso ajuda, ameniza um pouquinho as críticas em cima dele. Nem que o Flamengo tem, as características é que o Flamengo faça isso com a bola muito mais do que sem ela. E aí os desfalques, queiram ou não, pesam demais. Porque se você tem vários jogadores que podem resolver uma partida, e eles fazem um gol em um momento, e aí tem um impacto emocional, e cria um volume de jogo, como por exemplo fazia o Flamengo do Jorge Jesus, você naturalmente, até deixando seus zagueiros mais expostos, você reforça o seu sistema de marcação. Você reforça a sua capacidade de retomada de bola e de não tomar gols. Porque o adversário fica mais fraco. Então, o futebol é um jogo com muitas nuances, não é simplesmente... com todo respeito, eu adoro videogame, mas não é videogame onde a parte emocional não pesa, onde você posiciona, você escolhe o jogador, você controla o jogador e as coisas acontecem de acordo com o seu controle. E o futebol, em algum momento, deixa de ser controlado pelos jogadores e pelos treinadores. E isso, às vezes, acontece com o controle coletivo. Eu acho que o Domi busca muito mais isso, não com posse de bola, mas com um time sendo uma equipe que cria chances de gol, com uma equipe que faz gols, do que propriamente posicionando a sua defesa simplesmente. Não é só isso. O equilíbrio do Flamengo do Jorge Jesus não vinha do posicionamento defensivo apenas, ele vinha muito mais do volume de jogo. E eu acho que esse Flamengo, para chegar aonde ele pode, ele vai depender desse aumento de volume de jogo. Ele não passa só pela correção de alguns lances atrás, eu acho que eles precisam ser corrigidos, principalmente os lances de bola parada, os cruzamentos. Eu acho que tem muito o que ser melhorado, mas eu acho que dá para evoluir sim, principalmente nessa questão com a bola, quando os atletas principais voltarem à equipe. Eu acho que tem um ponto aí que a gente não pode esquecer na qualquer análise do Flamengo, né? E não é uma desculpa para o resultado, pelo contrário. Mas se você vai analisar o Flamengo e a temporada, você tem que lembrar que o time do Flamengo teria se fosse o time completo, né? Um dos zagueiros seria o Rodrigo Caio, os volantes, ou um dos volantes seria o Maia ou o Arão, né? Que o Arrascaeta estaria no time, que o Gabigol estaria certamente no time. Aliás, o Gabigol não costuma perder pênalti, né? Ou seja, que o Pedro Rocha poderia ser uma boa opção, além do Michael. Só tinha o Michael Lincoln hoje no banco como opções ofensivas, que é muito pouco, né? Se você pensar nas possibilidades do próprio elenco. Então, o próprio Diego hoje não estava à disposição, que é um cara que entra em muitos jogos e às vezes até entra bem. Então, são muitos desfalques pesados, né? São muitas ausências que acho que inviabilizam que ele fique próximo do que é o ideal. E ele não tem realmente as condições de trabalho que teve no ano passado o Jesus, que o calendário não foi tão pesado assim, né? O Jesus foi eliminado da Copa do Brasil de cara, no segundo jogo. E aí começou o trabalho com menos uma competição, inclusive. Na verdade, ele começou basicamente depois daquilo ali, né? Porque foi logo no começo, a estreia foi contra o Atlético lá no Paraná, empatou no Rio e perdeu nos pênaltis. Então, de fato, as dificuldades que ele tem são maiores. Por isso, tudo...